de Deus na vida de Ezequiel, observamos que a chamada dele já começa com uma visão. A chamada do profeta Ezequiel se inicia quando ele vê querubins no céu, ele vê rodas de fogo e ele ouve a voz do Onipotente falando com ele. Então a chamada de Ezequiel se inicia com visão. Ele tem várias experiências com várias visões em seu ministério. E as visões a qual Ezequiel ele tem durante o seu ministério, todas elas tinham um propósito específico. Primeiro, a glória de Deus. As experiências a qual Ezequiel teve, primeiramente era para glorificar a Deus. E segundo, para a edificação do povo de Deus. Porque Deus, Ele nos chama exatamente para isso. Primeiro, para adorar a Ele, para glorificar a Ele e também para edificar o povo, as pessoas. Este é o propósito da obra de Deus em nossas vidas. Daí eu pergunto, as suas obras, as minhas obras, têm glorificado a Deus? Têm edificado vidas? As suas palavras, as minhas palavras, têm honrado a Deus? Têm glorificado a Deus? Têm edificado vidas? Se sim, você está sim cumprindo o propósito de Deus. Porque Deus não chama Ezequiel à toa. Deus não dava visões para Ezequiel apenas para ele sentir um poder, apenas para ele sentir um arrepio. Não. Deus lhe concedia para um propósito. Deus lhe concedia para algo específico. E agora, em Ezequiel 37, Deus vai dar uma visão. Deus leva o profeta em espírito. Deus leva Ezequiel em espírito a um vale, aonde está cheio de ossos sequíssimos. E lá, o ambiente não é bom. O ambiente é de morte. O ambiente não é nada confortável. Não é como no capítulo 1, onde ele vê a glória de Deus. Agora ele está no meio de um vale. E o próprio Deus faz questão de fazer com que ele venha passear em redor do vale. E ali vê a situação em que estava aquele vale. Ele vê ossos sequíssimos, o texto nos diz. E o que significa esses ossos sequíssimos? O próprio Deus diz para Ezequiel, versículo 11: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Deus, nessa visão, está mostrando para Ezequiel a situação espiritual da nação. Deus está mostrando para Ezequiel como estava a vida espiritual do seu povo. Porque esta é a prioridade de Deus, tratar com a nossa vida espiritual. Deus não vem mostrar para Ezequiel como está a vida financeira do seu povo. Deus não vem mostrar para Ezequiel como está a vida física do seu povo. Mas Deus vem mostrar para Ezequiel como está a sua vida espiritual. Como está a vida espiritual da nação brasileira. É a questão. Como está a vida espiritual da nação brasileira? Como está a vida espiritual daqueles que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja, mas já não têm priorizado mais a sua vida espiritual? Arruma tempo para tantas outras coisas, consegue priorizar muitos outros eventos, mas quando se trata da sua vida espiritual, já não é mais prioridade. E Deus está mostrando para Ezequiel: olha como está a vida espiritual do meu povo. Eles estão como esses ossos sequíssimos. Eles estão sem esperança, porque se afastaram da minha presença. Já não priorizam mais as coisas do céu e estão morrendo espiritualmente, se tornando ossos sequíssimos. Muitos não se preocupam mais com o estado espiritual de sua vida e vão morrendo espiritualmente e já não percebem mais. É o que o próprio Jesus diz para a igreja de Laodiceia: vocês estão mortos espiritualmente. Vocês já não têm mais sensibilidade espiritual. A vida espiritual de vocês está numa decadência horrível. Vocês até estão bem financeiramente. Vocês dizem: rico sou,
e de nada tenho falta, mas a vida espiritual de vocês estão pobres. Espiritualmente, na minha presença, vocês estão miseráveis. É o que o próprio Deus fala para a igreja de Laodiceia, tratando a vida espiritual deles. Mas o que eu acho lindo é o que o próprio Deus vai falar para Ezequiel no capítulo 37, no versículo 12. Mas pode dizer para eles, Ezequiel, eles estão morrendo espiritualmente, eles estão corrompidos espiritualmente, mas pode dizer para eles que eu vou abrir a sepultura, eu vou restaurar o meu povo, eu vou trazer o meu povo de volta à comunhão, a qual eles um dia perderam. Eu vou resgatar aquilo que eles perderam com as suas próprias mãos. O texto diz que Deus é claro em dizer: eu vou tirar vocês das vossas sepulturas. Deus diz: as vossas sepulturas, porque eles chegaram no nível ao qual estavam por causa de suas ações. Eles estavam nessa decadência espiritual por causa de suas próprias ações. Mas nesse texto, Ezequiel 37, nós vemos um Deus restaurador. Em Ezequiel 37, nós vemos um Deus que ele resgata aquilo a qual foi perdido. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja dentro do tempo. Algumas coisas a qual Deus resgatou através de Cristo Jesus, que foi perdida através do ser humano. Em primeiro lugar, a vida de santidade. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo de número 3, observamos que Deus ele cria o homem perfeito. Deus ele cria o homem santo. Deus cria o homem sem pecado algum. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E quando se diz essa expressão imagem e semelhança, está falando da perfeição de Deus. Ele reflete no homem a sua imagem de perfeição. No homem não havia pecado, no homem não havia erro, mas o homem desobedecendo a palavra de Deus. Então o pecado começa a fazer parte da raça humana. O pecado agora corrompe o ser humano. E o ser humano que um dia era santo, agora se tornou corrompido pelo pecado. O homem, a qual era santo em seus pensamentos, agora os seus pensamentos não são mais voltados a Deus. O homem, a qual tinha os seus sentimentos puros, agora seus sentimentos foram corrompidos pelo pecado. Paulo ele diz em Romanos que o homem ele é pecador desde sua meninice. O homem é pecador desde que nasce. A natureza caída está no ser humano. O pecado ele está no ser humano. E Pedro ele diz que Adão nos vendeu para o pecado, tornamos escravo do pecado. O homem pega a santidade, ele entrega a sua vida para o pecado, tornando um ser depravado, tornando um ser dependente do pecado. A sua imagem foi corrompida. O plano ao qual Deus tinha feito de um homem santo, agora foi corrompido pelo pecado. Paulo ainda mais diz em Romanos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um homem que faça o bem por si mesmo. Não há ninguém que consiga fazer o bem pelas suas próprias forças. Por quê? Porque o pecado está no ser humano. A natureza caída, corrompida, habita dentro do ser humano. Ao olhar na humanidade não havia mais esperança alguma. O homem, ele estava entregue ao pecado, ele estava condenado ao inferno. A situação da humanidade era: todos estão condenados ao inferno por causa do pecado.
por causa da corrupção do homem lá no jardim. Mas havia uma promessa que Deus fez no jardim, que da semente da mulher haveria um que iria esmagar a cabeça da serpente, a cabeça de Satanás. Ao olhar da humanidade, parecia que tudo estava perdido. O homem se entrega ao pecado e o seu final é o inferno. Porém, a Bíblia nos diz, em Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O profeta estava profetizando sobre a vinda do Messias, a semente a qual Deus tinha falado no jardim que viria e esmagaria a cabeça de Satanás. O texto nos diz que Jesus carregou sobre si as nossas culpas. Jesus carregou sobre si os nossos pecados, sendo Ele santo, carregou os nossos pecados, sendo Ele sem culpa alguma, carregou as nossas culpas e foi ferido, e através de suas feridas nós fomos sarados, através de suas feridas nós fomos restaurados novamente. O pecado que atingiu a humanidade, a Bíblia nos diz em 1 João capítulo 1 versículo 7, se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica-nos de todo pecado. A santidade que o homem perdeu lá no jardim, através de Cristo Jesus foi resgatada, através de Jesus foi recuperada, através do sofrimento de Cristo lá na cruz, os nossos pecados foram perdoados, nos tornando puros diante de Deus, nos tornando santos diante de Deus. Como o hino 39 da harpa fala, que o sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a neve, o sangue de Jesus nos torna mais branco do que a neve, porque o sangue dele nos purificou. Então, em primeiro lugar, a santidade que foi perdida no jardim, em Cristo Jesus, foi recuperada através do sangue de Jesus. Pedro ele fala em 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 e 19, que nós não fomos resgatados com prata nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Cristo Jesus. Se hoje eu e você está aqui, é por causa do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz. Nós não estamos aqui porque nós é bom, merecedor, não. Nós estamos aqui é por causa da graça. Nós estamos aqui é por causa do sangue que foi derramado e vertido lá na cruz do Calvário. É o sangue dele. Em último lugar, para encerrar, a comunhão a qual o homem tinha com Deus foi perdida lá no jardim. Quando nós olhamos em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia nos fala que o próprio Deus vinha na virada do dia para falar com o homem. Deus, ele criou o homem para se relacionar. Deus, ele criou o homem diferente de todas as outras criações. Deus, ele coloca no homem algo chamado espírito. Ele faz o homem com o corpo, com uma alma, mas também com o espírito, para se relacionar com o homem, para se ter uma comunhão com o homem. E era o próprio Deus que vinha
no culto, lá no jardim, para falar com o homem. Era o próprio Deus que era o pregador. Era o próprio Deus que vinha falar com Adão face a face. Ali era o culto, porém com o pecado, essa comunhão é quebrada. Após a queda, o homem e a mulher fogem da presença de Deus, a palavra nos fala. Quando Deus vem, Adão se esconde quando ouve a voz de Deus. Adão já não se apresenta mais dizendo: Senhor, eis-me aqui. Não, agora ele foge da presença de Deus por causa do pecado, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. O pecado, ele quebrou a comunhão perfeita a qual Deus criou e estabeleceu com o ser humano. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 6, a Bíblia nos conta que por causa da multiplicação da iniquidade do homem, Deus decide tirar o espírito dele da terra. Deus decide tirar o espírito dele, aquele ao qual nos liga com ele. Ele decide retirar, remover, por causa do pecado, por causa da comunhão do homem com o pecado. A comunhão do homem com o pecado gerou a quebra da comunhão com Deus. A Bíblia nos fala que no Antigo Testamento o Espírito de Deus, ele vinha de forma seletiva. Não eram todos que tinham o prazer de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não habitava dentro do ser humano. O Espírito Santo, ele estava sobre o ser humano. O Espírito Santo, ele vinha de forma seletiva para dar capacitação a algum homem ou mulher para realizar tal obra e depois o Espírito se retirava. O homem não tinha comunhão com Deus. O homem não tinha esse privilégio de poder dobrar os seus joelhos e falar com Deus. Não, porque o Espírito não estava na terra. O Espírito Santo não estava na terra. A comunhão foi quebrada. Então Deus, ele levanta homens, cria o tabernáculo, onde havia 3 repartições: o arco, o lugar santo e o lugar santo dos santos. E no lugar santo dos santos havia ali a arca da aliança, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. E ali a presença de Deus descia. Este era o único privilégio que o homem tinha, uma vez por ano, entrar no santo dos santos e poder ali falar com Deus, e Deus falar com o homem. Uma vez por ano, e somente o sumo sacerdote que tinha esse privilégio. Havia um véu, a Bíblia nos fala que havia um véu entre o lugar santo dos santos para o lugar santo, que separava a entrada. Mas quando o homem ele peca, no mundo espiritual surge um véu que separa o homem de Deus, chamado pecado. Esse véu chamado pecado separa o homem de Deus totalmente. O homem já não tinha mais relacionamento com Deus por causa do pecado. Mas o que é lindo é quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus lá na cruz, nos últimos momentos dele lá na cruz, quando ele diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia nos fala que o véu do templo se rasgou de cima para baixo. Era Jesus dizendo: aquilo que separava o homem da minha presença já não separa mais. O pecado que separava o homem de Deus agora não separa mais. Todos agora têm total liberdade de entrar na minha presença através de Cristo Jesus. Através de Jesus, aquilo que separava o homem de Deus foi quebrado. Aquilo que separava o homem de Deus foi removido. Aquilo que separava o homem de Deus foi retirado. E hoje nós temos total liberdade de dobrar os nossos joelhos e falar com o nosso Criador, falar com o nosso Pai, falar com o nosso Salvador Jesus Cristo. Porque a comunhão foi restaurada. Porque o nosso Deus é um Deus restaurador. É o que ele prometeu para Israel: eu vou restaurar vocês. Por causa dos pecados, Israel quebrou uma vida de santidade. O que aconteceu em Gênesis? A vida de santidade foi quebrada, a comunhão com o Pai foi quebrada. Mas através de Cristo Jesus, a vida de santidade foi restaurada. E também a
comunhão com Deus foi restaurada. E eu quero encerrar fazendo uma oração juntamente com a igreja. O Senhor é Deus, meu Pai. Essa palavra foi pregada e o Senhor falou conosco sobre a restauração de uma vida de santidade e da comunhão com o Senhor. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, pela restauração da comunhão com o Senhor. Tudo parecia estar perdido, mas o Senhor Jesus entrou na história e mudou tudo. O Senhor entrou na história e tudo foi restaurado novamente. Aleluia! Tudo aquilo que foi quebrado pelo pecado, o Senhor restaurou. A comunhão foi restaurada. Obrigado, Jesus. Obrigado pela comunhão restaurada. Ao que nós te pedimos, agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.